radicalismo, fundamentalismo, extremismo, fanatismo. Essas são palavras que temos ouvido constantemente nas mídias. São palavras que temos encontrado constantemente nas redes sociais. São palavras que temos visto constantemente, principalmente nos noticiários. E não só falando de Brasil, mas falando de Brasil e também falando de mundo. Parece que o fundamentalismo, o extremismo, o radicalismo estão em alta ao redor do mundo, em diversos países, em diversas regiões, de diversas maneiras. E muito desse fundamentalismo, muito desse extremismo, muito desse radicalismo tem as suas raízes plantadas a partir do fanatismo. Tem as suas raízes plantadas a partir do fundamentalismo na forma de enxergar o mundo. Tem as suas raízes plantadas na forma de enxergar a realidade. E esse é o tema do nosso encontro de hoje. Os perigos do fanatismo e do extremismo. Sejam todos bem-vindos ao canal Gotas de Inteligência Comportamental. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, aproveite agora e faça a sua inscrição. Quando chegar no final, se você gostou do conteúdo, deixa seu like, deixa seu comentário. Se puder, compartilhe o vídeo para que mais pessoas também possam refletir sobre o tema. Aproveite e veja também outros vídeos no canal com conteúdos relacionados ao comportamento humano e à inteligência comportamental. Os perigos do fanatismo e do extremismo. Para que possamos construir um raciocínio a respeito desse quadro crítico, que são os perigos representados pelo fanatismo e pelo extremismo, é necessário conhecimento a respeito de alguns conceitos e um pouco de visão geral sobre o papel do fanatismo, sobre o papel do fundamentalismo, sobre o papel do radicalismo, sobre o papel do extremismo, presente em vários momentos na história da civilização humana. Em diversos momentos da história e em diversos lugares do planeta, tivemos e ainda temos exemplos das várias formas como o fanatismo, o fundamentalismo, o radicalismo, o extremismo. São formas de existir que provocam muito sofrimento, que provocam desentendimentos, que provocam conflitos, que provocam perseguições, que provocam revoluções, que provocam guerras, que provocam mortes. Na sua essência, às vezes até parece que o homem como espécie não evoluiu nada. Pelo menos parece não ter evoluído enquanto espécie. Às vezes até deixa a impressão que, na verdade, como espécie, estamos mesmo evoluindo. Pela dificuldade tão grande que temos de encontrar formas saudáveis de viver, de conviver uns com os outros. Apenas desenvolvemos conhecimentos, desenvolvemos tecnologias, mas continuamos os mesmos seres que agem de acordo com os seus sentimentos mais primitivos, usando os conhecimentos construídos e as tecnologias desenvolvidas, não para melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas para melhorar a convivência, nem também para melhorar a convivência com outros seres de outras espécies, mas apenas para buscar formas mais eficientes de explorar os recursos do planeta, mesmo que isso leve à degradação do próprio planeta e até a ameaça de extinção de várias espécies, inclusive da espécie humana. O uso dos conhecimentos construídos e das tecnologias desenvolvidas para buscar formas mais eficientes de explorar as outras espécies, formas mais eficientes de explorar outros seres da própria espécie humana e formas mais eficientes de matar outros seres da própria espécie humana. Evolução, sim, porque não evoluímos na percepção de que nós, a espécie humana, não estamos acima das outras espécies que habitam o mesmo lar, o planeta Terra. A percepção de que, como todas as outras espécies, nós, a espécie humana, também fazemos parte de todo o ecossistema que existe no planeta. Pela interpretação de que somos nós, a espécie humana, os detentores do direito de exploração de tudo que existe sobre a Terra, também nos achamos detentores do direito sobre a vida e sobre a morte de tudo o que existe sobre a Terra. E esse direito não para por aí.
Mesmo entre os membros da própria espécie humana, existem os que se acham superiores aos demais. Existem os que se acham detentores de mais direitos que os outros. Existem os que acreditam que têm o direito de impor aos outros a sua forma de enxergar o mundo. Existem os que acreditam que têm o direito de impor aos outros a sua forma de enxergar a vida. Existem os que acreditam que têm o direito de impor aos outros como eles devem viver as suas próprias vidas. Daí que ideologias nascidas e enraizadas em mentes doentias, quando encontram terreno fértil em outras mentes também doentias ou em mentes fragilizadas, tornam-se uma ameaça para todos os que pensam diferente. Assim nasce o fundamentalismo, assim nasce o radicalismo, assim nasce o extremismo, assim nasce o fanatismo. O que é o radicalismo? O que é o fundamentalismo? O que é o extremismo? Qual a relação do fanatismo com esses comportamentos? Em poucas palavras, podemos dizer que o radicalismo tem a ver com posições, ideias, pensamentos rígidos, inflexíveis e resistentes a mudanças. Geralmente, essas posições, ideias e pensamentos radicais, além de conservadoras, também costumam ter um caráter autoritário, costuma ter a pretensão de impor a sua verdade ao outro, mesmo que seja de forma totalmente hipócrita. O fundamentalismo tem relação com correntes de pensamentos que pregam obediência rigorosa, literal, não questionável, a um conjunto de normas, leis, princípios fundamentais, principalmente ligados à religião, ligados à política, ligados à educação e em várias outras instâncias da vida humana. O extremismo, como o próprio nome sugere, é a existência de pensamentos, opiniões, religiões, políticas, formas de existir que tenham na sua fundamentação formas extremadas de enxergar o mundo, formas extremadas de interpretar o mundo, formas extremadas de agir no mundo. Geralmente, o extremista age com ações extremistas e agressivas, que têm como objetivo atacar ou até destruir tudo e todos que pensem diferente. Atacar ou destruir tudo e todos que sejam diferentes das suas ideias rígidas sobre a vida, sobre o mundo, sobre as pessoas. O fanatismo, podemos dizer que é a tradução do radicalismo, é a tradução do fundamentalismo, é a tradução do extremismo, em formas de ser, em formas de existir, em formas de agir no mundo. O fanatismo, em poucas palavras, podemos dizer que é tudo aquilo que leva o indivíduo ao exagero em todos os sentidos, que seja apenas na sua forma de ser e de existir, que seja na forma como o indivíduo exerce a sua religião, que seja na forma como o indivíduo lida com as pessoas, que seja na forma como o indivíduo lida com a sua cidadania, que seja na forma como o indivíduo lida com a política, que seja na forma como o indivíduo lida com o mundo ao seu redor. Algumas correntes da psicologia afirmam que o fanatismo surge a partir da necessidade que o indivíduo tem de buscar segurança, exatamente pelo sentimento de insegurança que lhe é próprio. Essas correntes da psicologia também afirmam que o fanatismo diz respeito a um excesso de admiração cega e incondicional em relação a alguma coisa, em relação a alguma pessoa, em relação a algum pensamento, em relação a alguma ideologia. E que, geralmente, o fanatismo se expressa através de discursos de ódio, cheios de radicalismos e extremismos, baseados em pensamentos fundamentalistas, como uma espécie de obsessão descontrolada por um conceito, obsessão descontrolada por um personagem, obsessão descontrolada por uma ideologia, obsessão descontrolada por uma pessoa, obsessão descontrolada por um pensamento. Geralmente, o fanatismo é intolerante com tudo o que é contra a sua forma de enxergar e de existir. E muitas vezes
essa intolerância pode se traduzir em ações agressivas, violentas, drásticas. Geralmente, essa forma de se expressar do fanatismo fatalmente acaba por produzir prejuízos nos vários setores da vida daqueles que assim agem, às vezes produzindo prejuízos graves ou até mesmo dramáticos, como também costuma produzir prejuízos para aqueles que convivem com pessoas acometidas de comportamentos relacionados ao fanatismo. Segundo a psicologia, algumas características são observadas nos indivíduos acometidos por formas de existir relacionadas ao fanatismo. E entre essas características podemos encontrar a agressividade, o preconceito, a dificuldade em escutar o outro, o ódio, a visão de luta entre o bem e o mal, a estreiteza mental, a falta de empatia, a dificuldade de diálogo. E, claro, diante disso tudo, a sua forma de ser, a sua forma de enxergar o mundo, a sua forma de existir no mundo é vista como a única correta e verdadeira, o que lhe dá o direito ou até a missão de lutar contra tudo o que é diferente, a qualquer custo. Lhe dá o direito de impor a sua forma de enxergar o mundo e a vida para as outras pessoas. O fanatismo não é um perigo apenas para a pessoa acometida de comportamentos relacionados ao fanatismo, mas para todos os que estão à sua volta e também para toda a sociedade. A pessoa acometida de comportamentos fanáticos, muitas vezes, torna-se perigoso porque tende a reunir grupos que têm como objetivo principal combater ou até mesmo exterminar quem pensa diferente do grupo. E quando isso acontece, a criação de grupos de pessoas motivadas por questões relacionadas a algum tipo de fanatismo, em muitos casos, como tantas vezes ocorridos em tantas ocasiões registradas pela história, esses grupos se transformam em verdadeiras seitas, que é quando grupos de pessoas passam a ser guiados por uma espécie de realidade paralela, rompendo com o mundo real, tendo os seus pensamentos e as suas ações guiadas por um líder escolhido, que passa a exercer o papel de guru do grupo, que passa a exercer o papel de líder inquestionável. E não podemos negar que estamos presenciando a cada dia fatos que mostram o quanto a nossa sociedade está adoecida, com a falta de empatia com o sofrimento do outro, com a intolerância, com o feminicídio, com a violência política, com a falta de valores que contribuam para o bem comum, com a mentira como a busca do poder. Comportamentos fanáticos podem deixar a pessoa mais suscetível a alguns fatores de risco para a sua saúde mental. Por exemplo, quem se juntou a um culto e acredita firmemente na superioridade de um líder pode ficar mais exposto ao abuso físico, pode ficar mais exposto ao abuso moral, pode ficar mais exposto à exploração financeira, pode ficar mais exposto ao abuso sexual. Ultimamente, temos visto nos noticiários inúmeros casos que comprovam essa constatação. Lutar contra o fundamentalismo deve ser um compromisso de todos. Lutar contra o radicalismo deve ser um compromisso de todos. Lutar contra o extremismo deve ser um compromisso de todos. Lutar contra o fanatismo deve ser um compromisso de todos. Porque, como estamos cansados de constatar, o fundamentalismo mata, o radicalismo mata, o extremismo mata, o fanatismo mata. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua participação. Se você gostou do tema, deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe sua sugestão para temas futuros. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora para fazer a sua inscrição. Se puder, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam refletir sobre o tema. Aproveite agora também e veja outros vídeos relacionados ao comportamento humano, à inteligência comportamental aqui no canal. E eu aguardo você aqui na próxima segunda-feira.